Olá, estamos aqui mais uma vez para gravar o nosso podcast do Vivendo. E hoje, mais uma vez, eu estou aqui com a minha amiga, a doutora Mariana. Sempre um prazer ter você aqui comigo. Mari, obrigado por ter aceito esse convite mais uma vez. E bora lá, que daqui a pouco a gente tem que falar mais sobre um assunto um tanto quanto diferente, que muitas das nossas ouvintes aqui desconhecem, que é a estimocele. Mari, obrigado por ter aceito esse convite. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder compartilhar com vocês algumas informações e poder fazer com que vocês entendam um pouco mais de alguns aspectos que podem acontecer ao longo da nossa vida. Então vamos lá. Acho que a primeira grande questão é o que é estimocele, né? Que na verdade a gente chama de estimocele, mas o nome mais grosseiro é que a gente fala de cicatriz da cesárea. Então nada mais é do que uma cicatriz no útero, que normalmente acontece pela cesariana, né? Então, na cesariana, a gente faz um cortinho no útero para poder tirar o bebê e no final do procedimento a gente fecha esse cortinho, né? Como qualquer machucado que cicatriza, a gente acaba tendo algumas cicatrizações que são um pouquinho mais intensas ou que às vezes acabam ficando um pouquinho mais irregulares. A estimocele, né, essa cicatriz da cesárea, nada mais é do que a hora que você fecha e que começa a cicatrizar, ela cicatriza como se fosse com abaulamento, né? Ela não cicatriza retinha, ela cicatriza com abaulamento, então fica uma deformidade, né? Fica uma cicatriz, um abaulamento nessa região que a gente fez a incisão durante a cesárea. Uma outra coisa importante da gente falar, que não é tão comum, mas que pode acontecer, é você ter essa cicatriz também em outros tipos de cirurgias ginecológicas, né? Então, às vezes, se você tira um mioma, que também é nessa região que faz a cesárea, que faz o cortinho da cesárea, também quando cicatriza, às vezes pode formar esse abaulamento, essa cicatrização um pouquinho mais irregular, e aí você forma o que a gente chama de pré-cavidade. Então, você tem essa irregularidade na entradinha do útero, como se fosse uma pré-cavidade antes de chegar no útero mesmo, no corpo uterino. Mas só para a gente tentar deixar claro, né, o nosso objetivo é sempre trazer com um linguajar claro para as nossas pacientes, para que elas consigam entender, esquecendo um pouquinho o nosso mediquês, né? Então, assim, quando a gente faz um corte, a gente sempre vai costurar esse corte, né? Então, eu, por exemplo, tenho uma cicatriz na perna de quando eu era criança, que essa cicatriz alargou, e eu tenho algumas outras cicatrizes no corpo, porque afinal o moleque não parava quieto, que são fininhas, né? Então, eu acho que a gente poderia também fazer essa analogia. Então, a cicatriz da cesárea, ela pode ficar totalmente regular, fininha, que estão todas as paredes bem coaptadas, né? Ou ela pode alargar um pouquinho, né, um dos lados e fazer essa concavidade que você disse, que seria como se fosse uma pré-cavidade, né? Então, ou seja, a gente tem um abaulamento antes mesmo da cavidade endometrial. Eu acho que seria mais ou menos isso, certo? Exatamente. Então, é essa cicatrização, né, que às vezes fica como se fosse um queloide, né, como se fosse essa cicatriz um pouquinho mais gordinha, a mesma coisa no útero, então ela não fica tão regular, né, mas não é sempre que isso acontece, é importante que a gente saiba isso. Deixa eu perguntar, toda cesárea vai ter isso, Mari? Não necessariamente. Se a gente for olhar na literatura mesmo, a taxa de você formar essa cicatriz mais irregular após uma cesariana é em torno de 60%, né? É óbvio que a partir do momento que você vai tendo novas cicatrizes, essa taxa aumenta. Então, pacientes que têm 2 ou 3 cesarianas, o risco aumenta, né? Assim como é a mesma coisa se você machucar. Se você machuca a primeira vez, às vezes fica uma cicatriz bem pequenininha ou nem fica a cicatriz. Se naquele mesmo lugar você tirar a casquinha, já piora. Tirou a 10ª vez a casquinha, aí não tem como não formar uma cicatrização um pouquinho pior, né? Então, quanto mais cesáreas essa paciente tiver, mais risco ela tende a ter de estimocele. Mas é em torno de 60% o risco de uma paciente com uma cesárea ter estimocele. É um risco relativamente alto até, né? É relativamente alto, mas é importante que a gente entenda que essa cicatrização ela pode ser só um pouquinho abaulada, ou muito abaulada, ou média abaulada. Então, às vezes, ela fica só um pouquinho abaulada. A gente chama de estimocele, chama de cicatriz da cesárea, a gente chama. Mas muitas vezes aquilo, a gente não vai acontecer nada, né? Você não vai ter um impacto nenhum.
Então, lembrar que você pode ter uma cicatriz pequena e não vai acontecer nada, você não vai ter nenhum sintoma. Então, ter uma estimocele não é um problema. O problema é quando ela é muito grande ou quando essa estimocele causa sintomas mais importantes. Perfeito. E me diz uma coisa, Mari, se a gente for pensar, o que poderia ser um fator de risco? Você já falou das diversas cirurgias, né, das múltiplas cirurgias. Então, o fator de risco de uma paciente com uma cesárea é diferente de uma paciente com 5 cesáreas, né? Mas que outros fatores de risco a gente poderia pensar para uma paciente vir a desenvolver ou não uma estimocele? Então, um dos grandes fatores de risco que a gente tem é a cicatrização de cada um, né? Então, se você pegar uma paciente que tem uma tendência a formar uma cicatrização melhor, mesmo machucado, nessa paciente que tem uma cicatrização melhor, talvez fique bem lisinho, né? E uma paciente que já tem uma tendência maior de ter uma cicatrização mais irregular, talvez com o mesmo machucado ela tenha já uma cicatrização um pouquinho mais intensa. Então, um dos primeiros fatores que a gente tem é o tipo de cicatrização de cada um, né? É o que a gente fala assim, essa pessoa tem uma tendência a formar um queloide, a formar aquela cicatriz um pouquinho mais gordinha, né? Um pouquinho mais intensa. Então, a gente tem o fator de cada um, né? Esse é uma das primeiras coisas. Outra coisa interessante que a gente sabe é que quanto mais para frente a gente faz essa cesárea, ou seja, se uma paciente não entra em trabalho de parto e a gente faz uma cesárea que a gente chama marcada, letiva, ela tem um risco maior de formar essa cicatriz da cesárea do que uma paciente que entra em trabalho de parto, começa a preparar esse útero vai ficando mais fininho e aí você faz uma cesárea às vezes mais para frente do trabalho de parto, quando ela já está com dilatação, já está com contração. Então, quando você faz mais para frente do trabalho de parto, a tendência é formar uma cicatriz menor. Então, vamos só então também trazer esse conceito para o pessoal. Quando a gente vai fazer uma cesárea, que a gente vai cortar a parede uterina, é completamente diferente, como a Mari acabou de falar, se a gente está num útero completamente em repouso, sem nenhuma atividade uterina, e um útero que está em trabalho de parto. Então, a parede uterina ela vai afinando. Tá? Então, conforme a gente vai chegando mais próximo do trabalho de parto, quanto mais tempo aquela paciente teve de contrações uterinas, mais fininho vai ficar. Então, fica mais fácil fazer a esterotomia, o corte no útero, e aí você também está diminuindo o risco de uma cicatrização irregular e a formação dessa estimocele. Mari, então, só para a gente dar continuidade na nossa linha de raciocínio, a gente falou aqui o que é, quando acontece, quais são os fatores de risco e quais os sintomas, né? Temos que pensar nisso também. Toda mulher vai ter sintoma? Quais os possíveis sintomas, então, de uma estimocele? Então, na verdade, a grande maioria das pacientes não vão ter sintomas. Então, ela faz um ultrassom de rotina, vê que tem lá a cicatriz da cesárea, mas ela não sente nada. Então, a grande maioria das pacientes são assintomáticas, né? Então, não vão ter nenhum sintoma. Quando elas têm sintomas, o sintoma mais importante que a gente tem é aquele escapezinho, aquele sangramento no meio do ciclo, aquele sangramento mais chato, né? Por que isso acontece? Porque todo mês a parte de dentro do útero vai crescer e vai formar aquele endométrio mais gordinho, né? Aquela camada interna mais gordinha. E essa camada, durante a menstruação, ela vai se desfazer e vai ser eliminada em forma de menstruação. Se você tem uma pré-cavidade, então um abaulamento, a hora que você elimina essa menstruação, uma partezinha vai ficando e vai ficando acumulada nesse abaulamento, né? Então você não tem toda a eliminação dessa menstruação, porque uma parte fica retida nesse abaulamento, que vai ser eliminado ao longo do ciclo menstrual, então ao longo dos dias. Então é muito comum essa paciente ter esse sangramento no meio do ciclo. Então menstruei normal, depois mais ou menos de 7 a 4 dias depois que acabou a menstruação, aí sai aquele sanguinho no meio do ciclo. Uma coisa sai sangue, depois melhora. É que como fica acumulado esse sangue na cavidade, às vezes no pós-coito também, né, as mulheres reclamam de sangramento, porque justamente após o orgasmo existe uma contração uterina e essa contração uterina pode fazer com que esse sangue que ainda estava acumulado que ele saia, né? Exato.
E aí, como é um sangue que está acumulado lá um tempão, é um sangue mais escuro, então não sai aquele sangramento vermelho vivo, né, de um sangue um pouquinho mais recente, um sangramento mais recente, é um sangramento bem mais escuro. E como ele está retido lá e a gente tem várias glândulas que vão produzindo muco, normalmente você libera sangue escuro com um pouquinho de muco. Então é bem comum que essa paciente fale, e sai um pouquinho de sangue com um cheiro mais forte, né? Porque é esse sangue acumulado. Perfeito, perfeito. Eu acho que é bem isso. E também, além do sangue, às vezes a gente vê também um pouquinho de muco, né? Então, tem paciente que fala sobre corrimento de repetição, na verdade é um muco que sai, e quando você vai ver, essa paciente também tem uma eschimocele, é algo que também a gente vê em alguns pacientes, né? Exato. E quando você tem aquela cicatrização muito mais intensa, né? Você tem esses abaulamentos mais intensos, às vezes você também pode ter associado uma cólica mais importante, ou uma dor na barriga, que a gente chama de dor pélvica, também no meio do ciclo, quando você tem esses escapes, né? Então você pode ter dor associada a esse sangramento. Perfeito. Bom, a gente falou então sobre o que é fator de risco, sintomas e diagnóstico. O que a gente pensa? Então, acho que a primeira coisa é a gente pensar justamente em tudo isso que a gente já falou, né? Então, a gente vir sobre o paciente já teve história de cirurgias prévias, miomectomias, cesáreas, a gente tem que lembrar disso, né? Dessas cicatrizes uterinas prévias, prestar atenção nos sintomas da paciente, talvez o exame físico seja um pouco frustro, né? Eventualmente essa mucorreia de repetição, eventualmente esse sangramento, né, mais escuro e com um odor um pouco mais forte de repetição. Mas a gente tem que pensar em exames auxiliares também, né, alguns exames de imagem. A gente sabe que todo ginecologista gosta de solicitar uma ultrassom transvaginal, né? Então acho que a gente poderia pensar em começar por ele mesmo, né? Exato. Então, nosso primeiro exame que a gente vai pedir, né, numa suspeita de eschimocele é o ultrassom transvaginal. Mas lembrar que é um ultrassom que tem que ser muito bem feito, né? Ele precisa identificar certinho como que é o defeito e precisa fazer várias medidas para a gente entender o real tamanho desse efeito e também o quanto que ele pode interferir do ponto de vista de sintomas, né? E do ponto de vista daquelas pacientes que estão tentando engravidar, porque a gente ainda não falou, mas um dos impactos que essa cicatrização, que essa cicatriz na cesárea pode ter, é de uma dificuldade para engravidar novamente após uma cesariana, né? Isso também é algo super importante. O que acontece muitas vezes é como você tem acúmulo desse sangue, desse muco, toda aquela parte de dentro do útero que tem as substâncias certinhas, tem o pH certinho, ele acaba ficando mais desequilibrado. Então, essa paciente pode ter alguma dificuldade para engravidar, que é uma das causas também que a gente acaba fazendo tratamento, né? Então, muitas vezes a gente acaba optando por um tratamento nessa paciente, ou se ela tem esse sangramento mais chatinho no meio do ciclo, ou se ela está tentando engravidar, tem essa cicatrização mais irregular, já descartou outras causas que possam impossibilitar uma gravidez, e aí sim também a gente acaba tratando essa paciente que tem esse quadro que a gente acabou de comentar. Perfeito, perfeito. Muito bem lembrado, aliás, a gente estava esquecendo de falar sobre a dificuldade para engravidar, que é um dos sintomas muito importantes que vão ser fundamentais para a gente decidir o tratamento, né? Se é que a gente sempre precisa tratar. Mas ainda continuando, Mari, pensando o que a gente poderia ter de vantagens de uma ressonância magnética em detrimento do ultrassom transvaginal para diagnóstico e conduta da eschimocele. A ressonância magnética ela pode auxiliar principalmente para dar algumas informações melhores quando a gente tem alterações junto com a eschimocele. Então, por exemplo, essa paciente tem eschimocele e um mioma importante, ou essa paciente tem eschimocele e lesões mais importantes de endometriose. Então, uma das grandes indicações é quando você tem outras doenças associadas que você precisa ter uma noção melhor da cavidade, ou quando o ultrassom não consegue avaliar tão bem essa eschimocele, e aí a gente parte para a ressonância. Mas a grande maioria das vezes, um ultrassom bem feito consegue te dar todas as informações que você precisa
para poder identificar melhor essa alteração e, se precisar, fazer um tratamento. Perfeito. E aí, precisa tratar sempre? Grande maioria não precisa tratar. Então, na verdade, a gente só vai tratar se essa paciente tiver um sintoma importante. E como a gente já falou, sintoma quer dizer tanto esse sangramento quanto uma dificuldade para engravidar. A maioria não vai ter sintoma e a gente só vai acompanhar normal, que nem a gente faz a rotina ginecológica. Ah, mas eu tenho um defeito, eu tenho um abaulamento muito importante. Se você não tem sintoma, não tem por que a gente tratar, né? E aí, o tipo de sintoma que vai guiar o nosso tratamento. Perfeito. E vamos pensar uma outra coisa, então. Se eu fosse, a gente falou agora há pouco sobre a ressonância e doenças outras associadas como endometriose, mioma e outras mais. Se eu for submeter essa paciente a uma cirurgia por um pólipo endometrial, por uma endometriose, por um mioma, o que você acha? Você já mexeria nessa estimocele, sim ou não? Sim, se essa paciente tem sintoma, sim, ou se essa paciente está tentando engravidar, também mexeria nessa estimocele. Eu acho que a gente tem, hoje em dia, a gente tem todo o material, né? A gente tem toda a capacidade para entender melhor e planejar muito bem esse procedimento. E se a gente já vai fazer uma cirurgia ou dentro do útero ou na cavidade abdominal, como para retirada de endometriose, principalmente pensando na fertilidade, não tem por que a gente não mexer nessa estimocele. Perfeito. E a gente vai falar então um pouquinho sobre tratamento. Os nossos ouvintes aqui eles já sabem um pouquinho que a gente sempre fala sobre esteroscopia e laparoscopia, né? Então a esteroscopia é quando a gente entra com a câmera dentro do útero, então a gente faz através da vagina, a gente entra no colo do útero e entra lá dentro do útero, faz os procedimentos assim. E laparoscopia é quando a gente entra com a câmera no umbigo, coloca as pinças também através de alguns canudos que a gente chama de trocáteres e faz o procedimento dentro da barriga da paciente. A gente sabe que existem as duas maneiras de fazer esse tratamento, né? Então, de uma maneira simples, para a gente tentar, né, lembrando para os nossos ouvintes, na sua maioria são pacientes ou parentes de pacientes, enfim, quando a gente opta pela esteroscopia, quando a gente opta pela laparoscopia ou quando a gente faz associado os dois? Então, na verdade, o que acontece? O que vai decidir qual tipo de abordagem, qual tipo de tratamento que a gente vai fazer é o quanto que a gente tem da distância desse abaulamento até o finalzinho do útero, né? Até a camada mais externa do útero, né? É muito fácil a gente pensar que quanto mais perto da camada externa do útero a gente tiver, mais chance a gente tem de, às vezes, durante o procedimento, ter alguma perfuração uterina ou algum trauma maior, principalmente de algum órgão que está lá perto. Então, se o ápice desse defeito, se a bordinha mais superior desse defeito estiver muito perto da camada externa do útero, aí a gente parte para um tratamento por laparoscopia, ou seja, por via abdominal. Agora, se esse defeito ele é mais longe, né, dessa camada externa do útero, quer dizer que a gente pode trabalhar dentro do útero com uma segurança maior, com risco menor de perfuração uterina ou com risco menor da gente ter qualquer complicação. Então, o que vai guiar nosso tratamento é o quanto a gente tem de distância do ápice desse defeito, né, desse abaulamento, até a parte mais externa do útero. Acho perfeito. A gente conseguiu esclarecer, tornar simples um assunto não tão simples aqui. Acho que essa é sempre a nossa ideia, né? A gente tentar trazer de forma palatável, informal, com uma linguagem simples, diversas afecções que podem acometer as mulheres e a gente tentar trazer um pouquinho de informação. Acho que foi muito bom, Mário, muito obrigado mais uma vez e já fica mais convites para próximos podcasts, com certeza, hein? Ah, mas pode deixar, chamando a gente vem aqui, né? O nosso objetivo é esse, é informar para que a paciente entenda, né, o que vai ser feito, o que acontece durante essas alterações. Isso é importante, né? Que ela entenda o porquê que isso acontece, como que acontece todo o tratamento. E o importante disso tudo é a gente melhorar a qualidade de vida, né? Quando a gente faz qualquer tipo de tratamento, ou quando a gente fala de correção de estimocele ou de outras patologias, a gente quer melhorar a qualidade de vida da nossa paciente.
né? Então, o objetivo da gente informar e de fazer esses podcasts é dela entender tudo o que acontece para tentar sempre melhorar. Exato. Mesmo na consulta aqui, quando a gente conversa, quando a gente desenha, quando a gente brinca, é justamente isso. A gente tentar transformar aquilo que a gente estudou tanto tempo, né, para que vocês, né, que as pacientes nos entendam também, né? Eu acho que passou aquele tempo em que o médico simplesmente mandava e era feito. Não, eu acho que hoje em dia é muito importante que a paciente tenha consciência do que está acontecendo, que a gente consiga tomar decisões compartilhadas. Eu acho que isso é o jeito mais fácil, mais correto, mais íntegro de ser feito. Mari, brigadão. Vamos encerrar por aqui então, tá bom? Obrigadão, um abraço. Obrigada pelo convite, um abraço. Tchau.